Estamos de novo aqui na coleção do Maurício Nunes, mostrando um pouco da coleção dele, né? E também contando para você um pouco da história desse hobby e também contando como que você pode fazer para colecionar. Tem várias ideias aqui de como você faz para colecionar. E eu sugiro que você faça duas coisas. Primeiro, veja aqui nesse card aqui em cima o primeiro vídeo que a gente fez mostrando a coleção do Maurício Nunes. E vai dando uma olhada, eu vou montar uma playlist com todos os vídeos que eu estou fazendo aqui hoje, para você conhecer um pouco mais da coleção dele e conhecer a história. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre Matchbox. Você sabia que teve Matchbox que foi fabricado aqui no Brasil? E que são alguns dos mais raros Matchbox que existem? Pois é, você vai saber essa história e várias outras hoje nesse vídeo que está sensacional. Tá? E já vou de cara já pedindo que você curta esse vídeo, né, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva se você não for inscrito. Toca o sininho, clica no sininho. Mostre esses vídeos para os seus amigos, colecionadores. Eu tenho certeza que você tem muitos amigos que colecionam miniaturas desde a infância, então muitos deles vão ver coisas aqui que eles não viam desde a época da infância. Então tem muita coisa legal que a gente vai mostrar e que a gente está mostrando nos próximos dias. E dá uma olhada também no link que eu coloquei aqui embaixo, que o Maurício Nunes ele escreve no blog The Hunted sobre a história do diecast. Então tem mais de 300 matérias lá contando histórias de todas as marcas, de várias séries dessas marcas, histórias incríveis para você saber direitinho sobre o hobby que você tanto gosta, que é colecionar miniaturas. Então, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que você vai aprender muito hoje. Tem histórias sensacionais, curiosidades que você nem imagina. Vamos lá. Bom, então vamos lá que tem muita coisa para mostrar para vocês. A coleção do Maurício de Matchbox, ela inclui rodas regulares, né? Essa época aqui de rodas regulares, que começou em 1953. E ele tem basicamente um modelo de cada e algumas variações. Tá? Rodas regulares são essas rodas aqui mais fininhas, tá vendo? Com menos detalhes, mais legais também, né? E isso daqui só mudou depois quando começou a aparecer Hot Wheels e tudo, e eles foram meio que obrigados a começar a fazer algo um pouco diferente, tá? Eles estão organizados aqui, tem uma ordem, né? Tem uma ordem que é a mesma dos catálogos Mac, que catalogaram dessa forma, né? Então tem número 1, número 1, número 1, número 2 e assim por diante, para ficar mais fácil para você, para a coleção de uma forma geral, né? Então aqui, esses daqui são os mais antigos Matchbox, são as rodas regulares, tá? Tem muita coisa legal, tem aqui muita coisa legal, né? E vai até aqui. Tá? Aqui já é final dos anos 60, né, Maurício? Aqui é 69. Tá. Aqui nessa Ferrari, né? Uhum. Na época que a Matchbox Tinha também fazia a roda Ferrari. raiada e a roda com calotinha. Tá, olha só. Em cima uma Ferrari também, ó, tubarão, a mesma que saiu na Hot Wheels. Só que essa daqui é muito mais legal, né? Então, e aí, o que aconteceu, né? Essa daqui é o início da Matchbox, tem muita coisa dificílima de achar aqui, porque são coisas antiquíssimas. E eles começaram uma nova série chamada Superfast. Na verdade, Superfast é o nome da roda, onde eles saíram desse tipo de roda aqui, tá vendo? Mais simples, e começaram a fazer os carros com uma roda diferente e com um acabamento até um pouco melhor, tá? Que são essas rodas aqui, já são mais modernas, já é da transição da década de 60 para 70. Já são rodas de baixo atrito para correr melhor em pista, que foi isso que a Hot Wheels lançou com o Sweet 16 em 68 e quebrou as pernas dos caras. E a Matchbox muito rapidamente conseguiu montar alguns modelos no próprio ano 69 como Superfast. Entendi. Essa história a gente vai contar, tem algumas coisas, tem algumas curiosidades interessantíssimas, né? Alguns desses daqui que você está vendo aqui no vídeo, eles também foram vendidos no Brasil, então provavelmente se você colecionava naquela época, você vai se identificar aqui com vários modelos, porque, como eu falei, o Maurício ele tem uma coleção
de Matchbox com todos os modelos, muitos deles com variação de cor, né? Então, por exemplo, essas combis aqui, ele não só tem um modelo de cada, né? Ele tem também variações de cores, né? Que saíram na época. E ele tem todos os modelos de 1953 a 1982. Quando ela faliu. Quando ela faliu, e aí tem uma história, você pode acompanhar aí nesse link que eu deixei. Uma das histórias que é contada nesse link aí é justamente do que aconteceu com a Matchbox, né? A história da Matchbox, que depois tem várias reviravoltas aí, até que ela passou para a mão da Mattel e está até hoje, né? Que a Mattel fabrica essas miniaturas da Matchbox ainda hoje. Tá? Então aqui tem vários modelos, vários deles que são assim, da minha infância, né? Eu brinquei com muitos desses. Vocês viram lá nos rodas regulares que terminou em 2 Ferraris verdes, uma com roda raiada e uma com uma roda de calotinha. Uhum. Aqui você tem a Ferrari número 75, que nessa época a Matchbox fazia só 75 modelos por ano. Sim. Então normalmente se convenciona chamar Matchbox 1-75. Isso. Seria a mainline da Matchbox. Isso. Tá? Então, o Alfa Caraba é número 75 em um ano e a Ferrari é 75 em outro. E aqui é o Alfa Caraba que saiu no Striker. Esses aqui são variações que saíram só no Japão. Uhum. Tá? Mas termina a coleção Superfast em 82 aqui com a falência da Matchbox. Aqui tem um caso interessante que eu trouxe para ilustrar. Para vocês darem uma olhada. Ó. Esse aqui é o Wells Fargo. É o conhecido como Armored Truck, tá? Então o que acontece interessante nesse carro? Ele foi lançado em 78 com essa pintura. Se vocês repararem, a pintura é praticamente a mesma. Sim. A diferença que está aqui nesse número que está aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui. Esse número, por incrível que pareça, era um telefone real. Era um telefone real, caía na casa de uma senhora. A criançada comprava o carro e ligava para esse número e perturbava a senhora. Isso em 78. Aí em 79, quando eles relançaram, eles tiveram o cuidado de tirar o telefone e botar um outro número que não era telefone em lugar nenhum do mundo. Eles testaram para ver se não caía em lugar nenhum, para não dar a mesma mancada que eles não esperavam que acontecesse. Mas isso é uma curiosidade. Por que que mudou a pintura de 78 para 79, saiu esse número e entrou esse outro aqui? Fica aqui nossas condolências para a senhora que deve ter sido muito chateada pela criança. Demais, né? Coitada da senhora inglesa. E o que é interessante é que, assim, né? Como eu falei, eles tinham a roda regular, né? Que são esses daqui de baixo, e depois eles passaram para Superfast. E vários desses modelos que você está vendo aqui, eles saíram com os 2 tipos de rodas, né? Esse daqui, Field por Car, exemplo. Que foi até relançado agora, um novo modelo no ano passado, chamado Field Car. Mas esse é o original com roda regular. E aqui está o com roda Superfast. Tem uma história muito legal aqui que o Maurício vai contar sobre essa transição. Porque assim, eles viram a Hot Wheels chegando com novidades e de uma hora para outra eles tiveram que se adaptar e fazer novos moldes aí para colocar essa roda nova. E isso daqui ilustra muito bem. Conta pra gente. Eu vou até tirar aqui para vocês poderem ver mais fácil. Ó. Esse é o Ford GT. Logo que eles fizeram o Ford GT, ele tem lá embaixo, tá aqui ele, ó, com roda regular. Sim. Tá? Uma rodinha amarela com pneuzinho de plástico preto. Aí o que aconteceu? Eles pegaram o modelo e botaram a roda Superfast transicional. Transitional, como eles chamam. Que é fininha. Tá vendo? Por quê? Porque ela tinha que caber dentro desse recorte do paralama. Sim. Que esse aqui é o mesmo recorte desse, se você botar aqui, ó. Tá. Só que depois, quando eles mudaram para a roda Superfast versão final, que é uma roda mais grossa, eles tiveram que meter o molde na ferramenta e cortar um pedaço do paralama. Então tá vendo aqui a diferença dos paralamas? É o mesmo modelo, de anos diferentes. Só que o paralama recortado... O paralama foi recortado para caber uma roda mais grossa, porque a roda tinha que sair. Por que essa roda mais grossa? Porque, se você reparar, essa roda tem aqui na parte interna uma parte mais alta.
Essa parte mais alta é a única parte que toca no chão. Sim, Por isso que ela é uma roda de baixo atrito, porque ela tem pouco contato no chão, além de que, é claro, ele tem um eixo muito fininho também. Sim. Então é isso que faz ela ser rápida, é o super fast. É por isso que ela é super fast, super rápida. É para combater os Hot Wheels na pista. Sim. Essas histórias e várias outras que são muito legais aqui nesse hobby. E tem outra história muito legal que é o seguinte: tá vendo esse carro aqui? Ele é um Datsun, né? Datsun 126X. Legal. Esse carro, deixa eu fazer uma introdução aqui. Esse carro, o que aconteceu? No Brasil, na época do regime militar, existiam várias restrições com relação à importação. Então você não podia importar um monte de coisa, uma lista gigantesca que incluía brinquedos, né? A ideia na época era fortalecer a indústria nacional para que, em vez da gente importar os bens, a gente produzisse por aqui. Não deu totalmente certo, mas o que aconteceu? Lá eles fizeram um polo em Manaus, que existe até hoje, com impostos mais baratos, onde se montava de tudo, desde eletrônicos até brinquedos. E uma das fábricas que tinha por lá tinha licença de fabricar Matchbox, Siku e Majoré. E essa história que a gente vai contar agora, porque nem todo mundo sabe que alguns Matchbox foram produzidos no Brasil. Então, esse cara aqui, ó, foi produzido na Inglaterra, numa fábrica lá na Inglaterra ainda, antes de existir produção na China ou na Ásia. E esse daqui foi produzido no Brasil. E um dos indicativos é que essa tampa aqui do capô dele, do porta-malas, ele é o motor, né, motor traseiro. Ela é preta e não amarela, como no modelo inglês, tá? Esses carros, eles eram produzidos aqui no Brasil sob o nome da Embrima, que é a Indústria Brasileira de Brinquedos do Amazonas. Indústria de Brinquedos do Amazonas. E esses carros estão entre os mais raros da Matchbox no mundo inteiro, né? Eles teve uma época até que eles eram vendidos aí por colecionadores por preços astronômicos, mas hoje esses valores já caíram um pouco. E a gente vai mostrar algumas coisas interessantes sobre essa época da Embrima. Vamos lá? Então, ainda nesse assunto da Embrima, que você está aprendendo agora, a gente separa alguns modelos aqui para você entender. Esse daqui foi produzido aqui no Brasil. Você pode ver que ele ainda está com a marca Troll, né, que era uma indústria de brinquedos que tinha aqui no Brasil, mas ele é da Embrima, né, tá vendo? Esse carro é da década de 80, né, do começo da década de 80. Esse daqui que é o inglês, né? Esse daqui é inglês e esse daqui é o modelo feito aqui no Brasil. Olha a diferença de pintura. Tem um outro modelo, o mesmo modelo também em Brima, com uma pintura diferente, tá vendo? Então o que acontece? Esses modelos eles vinham da Inglaterra desmontados, né, já produzidos sem pintura. E aqui a pintura era aplicada nos carros, mais os adesivos e tudo mais. Então o que acontecia? Muitos desses carros produzidos aqui no Brasil, eles têm uma pintura diferente do que tinha na Inglaterra. Então justamente esses carros com cores diferentes são os mais procurados pelos colecionadores, porque eles não foram feitos na Inglaterra, eles foram feitos aqui no Brasil. Por exemplo, esse meu eu trouxe aqui para passear, esse Golf, ele só saiu nesse azul aqui no Brasil e ainda saíram pouquíssimas unidades. Tá vendo? Uma das coisas que a gente identifica um Embrima é que ele tinha na base alguns indicativos. Alguns deles tinham essa pecinha de plástico, né? Alguns deles tinham adesivo, tá vendo? E alguns são já com a base foi injetada no Brasil. Aí a base vem escrito que foi produzido no Brasil. Em Manaus, tá vendo? Então esses daqui a gente sabe que foram feitos no Brasil e eles são mais valiosos, né? Então talvez um tio seu, um pai seu, ou até você mesmo tenha algumas dessas miniaturas em casa e nem saiba. Essa aqui é uma cor exclusiva do Brasil também, ó. Ah, tá. Então essa daí também é uma cor que só sai no Brasil. Não existe. Os cavalos estão aqui, estão vivos ainda, só com sono, estão dormindo. E tem aquela Kombi, né, também, né? A Kombi, que também é exclusiva, esse azul é exclusivo do Brasil. Tá? E aí, esse aqui, por exemplo, isso era uma coisa que eles faziam muito.
esse Maserati Bora, ele até saiu verde no modelo inglês, mas com porta preta só saiu em Brima. Em Brima fazia muito isso de botar porta preta. Que coisa, né? Porque acho que eles tinham problema de tinta. Não tinha tinta suficiente, Pode aí ser. botava a cor que dava. E os caras não tinham o mesmo requinte. Por exemplo, esse modelo aqui, ó, é uma variação. Se você for procurar, existe 1 milhão de variações. Por que isso? Porque ele tem muito decalque. E os decalques nem sempre eram colocados na mesma posição. Na Inglaterra era tudo colocado igual. A máscara fazia com que eles ficassem todos na mesma posição. Aqui no Brasil, o cara que estava fazendo não estava nem aí. Botava um virado para um lado, um virado para o outro. Então as variações que esse modelo tem em termos de decalque são enormes. Enormes, por conta de ter sido montado aqui de um outro jeito. E é um acabamento mais grosseiro. Se você reparar, a parte traseira é de plástico, tá vendo? A portinha traseira é de plástico, ela abre. E não tiveram cuidado de fazer a injeção do plástico nem perto da cor do branco do carro. Tá? Porque na época eram brinquedos, né? Eram brinquedos, e não eram claro. colecionáveis. E como você não tinha... Assim, nós que comprávamos na loja isso, a gente não sabia o que estava saindo lá fora, pra gente era tudo ótimo, né? E é interessante, né? Tem outros embrimas aqui também, né? Que a gente separou aqui. Vários modelos, aí olha que legal, né? Mas tudo da série Superfast. Sim, Matchbox. Esse aqui, por exemplo, é o Embrima Majorette. Ó. Então. A Embrima, ela também produzia Majorette. Produzido Zona Franca de Manaus, tá aqui. Ó. Exatamente. E também produzia Siku, que é uma marca alemã, e também tudo no mesmo esquema, né? Alguns desses carros com cores que só saíram aqui no Brasil e não saíram na Alemanha. Então, eu também tenho alguns da minha coleção que são feitos aqui, e aqui fica bem claro, ó, produzido na Zona Franca de Manaus, Brasil. Tá? Então, esses caras fabricaram muitos... E aqui é o Porsche, também produzido na McLaren. McLaren. Produzido na Zona Franca de Manaus. Então, tem uma parte da história aqui, que até talvez você tenha na sua coleção, talvez até o seu pai tinha, um tio seu tinha, um avô, e talvez você nem saiba disso, mas foi uma parte importante desse hobby e da Matchbox no Brasil e no mundo. Então é assim, para você saber se o modelo é Embrima, procura pela chapinha que tem no fundo colada por cima, dizendo que foi feito na Zona Franca de Manaus em vez da Inglaterra. Às vezes tem só o buraco, porque a chapinha se perdeu, são só 2 buraquinhos. Ou procura o adesivo, ou a marca do adesivo, ou, dependendo se foi no último estágio, ele já tem a base escrito. Às vezes, você não tem isso, porque esse aqui, por exemplo, vinha com adesivo. O adesivo se perdeu com o tempo, a cola solta. Sim. Você sabe que ele é Embrima por causa da cor exclusiva, por causa da porta preta, como é o caso desse aqui, que tem a tampa preta também. E tem vários que não dá nem para identificar, porque é a mesma cor que saiu na Inglaterra e também não tem nada na base. Sim, aí você nem sabe, aí tá perdido. A história pelo menos se perdeu. Bom, essa daqui é uma parte da história, tem muito mais, a gente vai fazer mais vídeos agora, que a gente vai aproveitar a tarde na casa do Maurício, pra gente contar um pouco mais da história desse hobby que todos nós amamos, e fica por aí. Já se inscreve no canal se você não é inscrito, para você conhecer mais dessa coleção e com todas as informações que a gente está passando aqui. Assim, a coleção fantástica do Maurício, cheia de história. E passe esses vídeos para os seus amigos, mostra para os seus parentes, mostra para os seus amigos, para os seus filhos, para suas filhas, para todo mundo, para conhecer um pouco mais dessas histórias aqui. E a gente volta com mais curiosidades no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, Maurício, por enquanto, a gente se vê no próximo. Valeu!